Somos alunos da UFPA, da Universidade Federal de Sandinópolis. Somos docentes do curso de Licenciatura em Física. A equipe é composta pelos alunos Álvaro Neto, Douglas dos Santos, José Marco de Souza, Rômulo Raiol. E a nossa orientadora é a doutora Ângela Costa de Santa Brígida. Próximo slide. Bom, o tema aqui abordado é corpos em órbitas circulares. Dois corpos de massa diferente, um de maior massa e o outro de menor massa, estão distantes sob uma força gravitacional que interage entre ambos. Desse modo, é possível que o corpo de menor massa orbite em torno do corpo de maior massa. Isto é, a força de menor intensidade tem efeito pequeno em comparação com a força, de tal modo que a força ela é centrípeta e a sua intensidade pode ser calculada pela lei da gravidade universal de Newton. A partir dessas expressões podemos determinar a velocidade orbital. Então, pegando a segunda lei de Newton, se faz as derivações e chegamos a esta fórmula, né? V igual a raiz de G, a massa do corpo de maior sobre o raio. E vemos aqui um desenho que está relacionado a este cálculo. Próximo slide. Dentro do assunto de corpos em órbitas circulares, existe a imponderabilidade. É como dizer que no interior de uma nave em órbita ao redor da Terra, os astronautas têm a sensação de ausência de peso. Os objetos na nave parecem flutuar. Entretanto, tal imponderabilidade não significa realmente que a força de atração gravitacional deixou de existir. Na verdade, ela continua presente, tendo a sua intensidade expressa pela lei da gravitação universal de Newton. Continuando na imponderabilidade, a força de atração gravitacional funciona como resultante da força centrípeta, responsável pela manutenção da órbita circular dos astronautas e de todos os objetos no interior da nave. Continuando no tópico corpos em órbitas circulares, se um astronauta estiver encostado ao piso de uma nave, como vejamos na figura ao lado, no interior de uma nave, observa-se que ele não exerce compressão sobre esse piso, à semelhança do que acontece quando um elevador está em queda livre. O ocupante não comprime o chão do elevador, porque ambos estão saindo com a mesma aceleração gravitacional. Continuando, gravidade. Uma foto tirada da estação espacial mostra um astronauta em órbita ao redor da Terra, com um satélite artificial para fazer a manutenção. Pode-se dizer que o satélite e o astronauta estão orbitando em torno da Terra e estão em constante queda livre? Apenas não se aproxima da superfície, pelo fato de estar executando movimento circular. Força de atração gravitacional tem como única função fazer com que o satélite e o astronauta descrevam uma curva. Próximo. Bem, o meu tópico vai apresentar sobre a aceleração da gravidade e o campo gravitacional. Primeiramente, eu vou explicar sobre a aceleração da gravidade. Bem, a gravidade é a aceleração produzida a partir de uma força de atração gravitacional. A gravidade de um astro, como a Terra ou o Sol, pode ser calculada com base na lei da gravitação universal. Essa lei de gravitação universal
é a força igual à constante G maiúscula vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido pela distância ao quadrado. Mas essa força, se você analisar da massa, é a mesma força-peso. Então você iguala as duas forças, a de lei da gravitação de Newton e a força-peso. Igualando elas, você chega na fórmula para encontrar o G minúsculo, que é a aceleração da gravidade. É dessa forma que você encontra a aceleração da gravidade. Próximo. Agora eu vou explicar sobre o campo gravitacional. Sempre que uma determinada região do espaço há ação de uma força, podemos dizer que existe também um campo, cuja natureza depende da causa que origina essa força. Por exemplo, se existe força da natureza elétrica em uma determinada região, também há nessa região um campo elétrico. Compreendendo a noção de campo, vejamos agora como se define o campo gravitacional. Os objetos que possuem massa exercem atração sobre os outros corpos, que também possuem massa. Como exemplo, podemos citar a atração que a Terra exerce sobre os corpos em sua superfície. A força que justifica esses dois fenômenos está ligada à massa desses corpos e é denominada de força gravitacional, sendo que na região da atuação dessa força existe o campo gravitacional. O exemplo é na imagem, esses vetores de gravidade, eles formam o campo gravitacional. Quanto maior a distância desse centro de massa, o campo gravitacional vai diminuindo. Então você tem uma noção, de conceito. O que é um campo gravitacional? É o conjunto dessas forças que tem na esfera, por exemplo, a Terra. Aqui tem um exemplo também do Sol, e as suas órbitas dos planetas. Ele atua sobre esses planetas até uma determinada distância. Próximo. Energia potencial. Vamos entender o conceito de energia potencial. Energia potencial é uma forma de energia que pode ser armazenada nos corpos e que depende do tipo de interação e da posição que o corpo apresenta em relação à sua vizinhança. Na física, por exemplo, existe basicamente duas formas de energia potencial mecânica: energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E a energia potencial pode ser calculada da seguinte forma. Para calcularmos a energia potencial, primeiramente escolhemos um plano de referência. Em seguida, a energia potencial de um corpo de massa m no ponto A foi definida como trabalho realizado pelo peso quando o corpo vai de A até o referencial. O trabalho que a gente calcula é o deslocamento dessa massa até a referência, até o ponto referencial que nós estipulamos, certo? E pode ser calculado através da seguinte equação, onde temos aqui. Vale lembrar, voltando aqui o slide, vale lembrar que essa fórmula só é válida para regiões próximas à superfície da Terra, onde podemos considerar a aceleração da gravidade constante, certo? Aí a gente pensa, e para distâncias longas em relação à gravidade da Terra, ou em relação ao centro da Terra? Bom, podemos considerar um corpo qualquer de massa m muito grande, em repouso e com massa distribuída simetricamente. Um corpo de massa m muito menor que o corpo de massa mzão
é colocado em uma posição A, sendo D a distância entre os dois corpos. Aí aqui nós temos a equação da gravidade, certo? Onde ela relaciona o quê? Um corpo com massa muito grande vezes um corpo com massa muito pequena, separados por uma distância, certo? Aí essa aqui é a nossa equação que temos para essa expressão. Então, pessoal, para complementar o tema gravitação, iremos abordar o assunto marés. Então, um fato que qualquer pessoa que vive à beira-mar pode perceber facilmente é que as águas do mar têm um movimento periódico de sobe e desce. São as marés. Na figura da esquerda, temos a foto da maré baixa e na figura da direita temos a foto da maré alta. Em média, a diferença de nível entre as marés é da ordem de 1 metro. Portanto, existem locais na Terra em que a diferença chega a 15 metros. Um exemplo, a praia de Moreré, na Bahia. Então, pessoal, o que ocasiona essa movimentação das águas? Próximo slide. Galileu tentou explicar as marés pela atração da Lua. Na figura da esquerda, temos a Terra isolada da ação de outros corpos. Na figura da direita, temos a Terra conforme a explicação de Galileu. Portanto, na figura da esquerda, o nível da água do mar é o mesmo ao redor de todo o globo terrestre, mas sabemos que a Terra não está isolada, ela está sob a ação de astros. E na figura da direita, a atração da Lua provoca um deslocamento das águas do mar, produzindo uma maré alta em A e ao mesmo tempo uma maré baixa em B, nos dois pontos marcados nas extremidades. Porém, nesta ideia tem um problema. Dessa forma, teríamos somente uma maré alta e uma maré baixa por dia, enquanto a experiência nos diz que temos 2 marés altas e 2 marés baixas por dia. Mas quem conseguiu explicar corretamente os fenômenos da maré foi Newton, usando a lei da gravitação. Próximo slide. A descrição dos fatos nos diz que as marés são provocadas pelos efeitos conjuntos da Lua e do Sol, mas o efeito da Lua é maior que o efeito do Sol. Nas figuras, representamos o que realmente acontece. Temos em pontos opostos 2 marés altas e 2 marés baixas, se alternando a cada 6 horas. Se a Terra não tivesse rotação, teríamos a situação da figura da esquerda. Mas a rotação da Terra arrasta as águas do mar, fazendo com que a situação real seja a da figura da direita. Com isto, o intervalo de tempo entre 2 marés será de aproximadamente 6 horas, 12 minutos e 30 segundos. Este arrastamento das águas tem um efeito importante. Portanto, o atrito entre a água e a Terra acarreta uma perda de energia cinética da rotação da Terra, fazendo com que a velocidade angular vá diminuindo. E não é só a água que se desloca pela ação da Lua, a Terra também se deforma. Entre uma maré alta e uma maré baixa, a Terra se deforma cerca de 20 centímetros, acarretando uma variação na aceleração local da gravidade. Então sabemos que a influência do Sol é menor que a da Lua nas marés. Na figura, o Sol e a Terra estão alinhados. Nessa ocasião, há um reforço dos efeitos. Na próxima figura, próximo slide. Isto ocorre na Lua cheia e na Lua nova. Então, vamos para o próximo slide. A demonstração nos mostra que, analisando detalhadamente o efeito da Lua nas marés, sabemos que a Lua não gira exatamente em torno da Terra. Tanto a Lua como a Terra giram em torno de seu centro de massa do sistema Terra mais Lua, representada na figura da esquerda, no qual a Lua vai da posição L para a posição L'. Já o centro da Terra vai da posição C para a posição C', demonstrando a trajetória da Terra nessa circunferência em vermelho dentro da imagem da esquerda, pessoal.
Tomando um referencial fixo na Terra, todos os pontos da Terra terão uma aceleração centrífuga de mesmo modo da centrípeta, mostrada na figura da direita. Portanto, para calcular esta aceleração, devemos usar a lei da gravidade. Além da força centrífuga, cada molécula de água sofrerá uma atração gravitacional da Lua. Então é isso, pessoal, nosso trabalho. Até mais.